Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre um livro muito legal que eu li, que se chama A Pecadora. Eu vou deixar a capa aqui do lado pelo resto do vídeo, mas tá aqui a capinha mostrando pra vocês, assim, no vídeo, que eu vou fazer meio que uma review da capa, né, já que eu não tenho o livro físico. Mas na capa a gente tem adagas, um crucifixo, que é muito importante pra história, e é escrito pela Lana Perrechik. Mais ou menos se fala desse jeito, mais ou menos. Não sei se eu tô pronunciando errado, mas eu acho que se pronuncia desse jeito. Ele é publicado pela editora Deli Books. Eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar aí embaixo na descrição. Pode ser tanto na Amazon quanto no site da editora, que também tem. Esse livro, ele é o primeiro de uma série de livros chamado Sete Mortais, ou seja, ele se passa antes da série Sete Mortais, que no caso, tipo, bem um pouco antes, é um livro bem curto até. Eu vou ler a sinopse pra vocês aqui com a minha cola, sim, com a minha cola, porque eu não sei a sinopse de cabeça, mas, bom, E com eles, o pecado da ganância explodiu em escala astronômica, claro. Onde parecia um, os outros logo seguiam. Cólera, preguiça, gula, orgulho, inveja, luxúria. Todos aumentaram em gravidade até os pecados capitais consumirem Cardinal City. Violência, assassinato e caos foram apenas o começo. Para salvar a cidade, cientistas de elite criaram um grupo de irmãos e irmãs tão mortais quanto os pecados contra os quais estavam destinados a lutar. Mas antes de estar em guerra contra o crime, foram crianças nascidas em um laboratório sem ninguém para cuidar delas, exceto uma assassina mortal fingindo ser uma freira e um homem fugindo do seu passado. Se você é obcecado por filmes de super-heróis, mas quer mais romance, então Os Sete Mortais é pra você, com parceiros predestinados e um grupo de irmãos e irmãs heróis alfas torturados, heroínas de arrebentar. Meu Deus, eu estou doente, eu não consigo falar uma palavra. Olha que coisa legal. Justiça, vigilante e romance quente em todos os livros. Exatamente, mais ou menos isso que a gente vai ver nesse livro. No caso, a gente vai ver um pouco antes do que acontece na série em si, que cada série tem um nome, tipo inveja, cólera, ganância, etc. Basicamente, os Sete Mortais são super-heróis geneticamente modificados pra pressentir os sete pecados capitais. Eu senti uma vibe meio The Boys enquanto eu lia, senti. Mas o livro se passa literalmente em um dia. Sim, ele é um livro relativamente muito curto também, porque ele tem só 122 páginas. Eu tô meio doente se eu der umas paradas, porque eu tô engolindo seco. Mas bom, o que a gente vai ver nesse livro em específico? A gente vai ter dois pontos de vista, o do Flint e da Mary. No caso, a gente já vai começar com o Flint, ele indo trabalhar. A gente já entra assim, nossa, ele tá indo trabalhar, tal, indo de boa. Já encacucaram com ele na hora da entrada, que é um segurança que sempre encacuca com ele. Fica, cara, vem aqui todo dia, você me vê todo dia, e aí? Mas aí é nessa que a gente também vai ver outra personagem muito importante. A irmã Mary, que é uma freira, que trabalha lá nessa empresa que se chama Indústrias Biolum, que no caso é uma empresa meio que ajuda a humanidade, sabe? Aquelas empresas que ajudam a humanidade, fornecendo armas, equipamentos, que quer melhorar a vida da humanidade. Mas como a gente vive num mundo cheio de meio que super-heróis, assim, vamos dizer assim, tem essas empresas de elite que ajudam a humanidade fornecendo certo tipo de coisa, que tem patrocinadores e tudo mais. Nisso, ele sente uma certa atração pela irmã Mary, mas ele fala assim, meu Deus, eu vou pro inferno porque é uma freira. Meu Deus, eu estou sentindo atração por uma freira, meu Deus, eu vou pro inferno. Mas, pelo que parece, eles se conhecem há mais ou menos uns 2 anos. Eles trocam flertes, trocam doces na copa do trabalho, pedrinhas e esse tipo de coisa. Mas nesse dia em específico, ela passa por ele, já fica, ai meu Deus, que coisa linda, amo. Ela passa por ele e vai direto pro elevador. Nisso, ele acha um código, meio que parece que ela deixou cair, e ele fala, então eu vou devolver pra ela, tudo mais, e eles se encontram no elevador. No elevador, eles já ficam naquela tensão meio romântica, ele fica um pouco pra cima dela, né? Assim, de querendo dar um beijo nela, mas já fica aquela tentação. Eu não posso fazer isso, estamos no ambiente de trabalho. Só que do nada, a bicha, vou desmaiar. Não conta pra ninguém. Desmaia. Para o elevador, desmaia, ele fica, meu Deus.
desmaiar aqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Agora eu me lacei. Eu não tenho o que fazer. E ele fica meio assim, ele ajuda ela tá deitada no chão, ele fica, meu Deus, e agora? Tem câmera aqui. O rádio fala, ai, vocês estão precisando de ajuda? Se vocês não falarem, a gente vai forçar a entrada da porta. Ele fica, mano, eu prometi pra ela que não ia contar pra ninguém se ela tivesse algum tipo de doença, tipo epilepsia. Olá, estamos falando bem. Mas ela acaba acordando e fala assim, ah, você pode, por favor, apagar? Ele fala assim, não, eu apago os vídeos e tudo mais. Eu falo assim, ah, então beleza. E com isso, a gente vai ver um pouco do ponto de vista. Olá, a gente já começa muito bem, que eu não sei falar. O ponto de vista da Mary, da irmã Mary, que é a freira. Mas na verdade ela não é uma freira, na verdade. Ela faz parte de uma irmandade chamada Irmandade Hildegard, que no caso é meio que mulheres no topo, homens não passarão, que as mulheres vão estar agindo às escondidas, os homens são só uma aparência por fora. Então as mulheres que vão dominar o mundo e vão controlar tudo, é mais ou menos isso. E dentro dessa missão que ela tem, ela é meio que uma espiã, tipo uma pecadora entre as certas, porque a Irmandade meio que tem as freiras, e dentro dessas freiras tem as pessoas que fazem esse trabalho sujo, que vão ser chamadas de pecadoras, porque elas fazem o trabalho sujo. O que precisar ser feito, elas vão fazer pro bem da missão. Dito isso, a gente sabe que dentro dessa empresa, a da indústria Biolum, a gente tem um projeto onde eles pegam crianças e modificam os genes delas. Elas vão ter habilidades especiais pra, como é que se diz? Pressentir esses 7 pecados capitais e derrotar eles. Então, meio que eles não querem que isso aconteça, porque se essas crianças caírem em mãos erradas, vai acontecer uma grande catástrofe, elas podem destruir o mundo, fazer qualquer tipo de coisa que não vai ser muito bom. E ela tá nisso há 2 anos pra vigiar essas crianças pra ver se tá tudo indo certo. Dito isso, a Mary também tem um poder especial, que ela consegue ter premonições no futuro. Já começa bem porque a gente vê um pouco da infância dela também, de quando ela era criança, que ela teve sua primeira premonição, de o vovô vai morrer. Aí todo mundo, no aniversário do vô, você vai falar um negócio desse, vamos parar com isso. E depois ele morreu. Aí todo mundo, ixi, bruxa, taca fogo, lenha. Mas aí os pais pensaram, por que não? Vamos explorar nossa filha ao máximo para conseguir dinheiro e largar ela na miséria. Foi exatamente isso que pensaram, e tanto é que usaram a menina para fazer isso. Ela, tipo, um bicho de circo. Tipo, você faz aí suas coisas, vê a premonição dos outros, a gente ganha um dinheiro e você fica com o resto de comida ou algo assim. Senão, vai continuar assim. Só que aí a Irmandade achou ela e ajudou ela a ter uma vida mais digna, né? Uma vida mais digna com isso, então ela se sente muito grata, tipo, como se fosse uma dívida com essa Irmandade por ela ter, tipo, sido meio que salva, né, dos pais dela, já que ela tinha uma vida muito ruim, passava fome e tudo mais. Então ela tá nesse projeto pra ver como é que as coisas estão indo, como elas estão indo. E bom, a gente vê um pouco desse laboratório. No caso, a gente tem a gênia de todo esse projeto, que é a doutora Glória, né? Que ela sabe que a Mary, ela é dessa organização, dessa irmandade, que ela sabe que tem que tomar cuidado com essas crianças e tudo mais. A Glória é meio que a chefe de tudo, a cabeça e tudo mais, mas ela é a barriga de aluguel, ou seja, todas as 8 crianças que estão ali, contando as 7 que estão ali, mais a 8ª que está na barriga dela, foram doações do supervisor, né, do dono da empresa, que no caso é o Julius, eu acho que se fala assim, que perdeu tipo, bem um pouco no passado ele perdeu a mulher e eu acho que a filha ou o filho. Ele ficou desolado e com isso criaram esse projeto de criar crianças geneticamente modificadas pra conseguir mudar o mundo, só que ele tá um pouco meio estranho, e, tipo, mudou, parece que ele virou uma pessoa mais fria e tudo mais, mas que tenha os patrocinadores e tudo mais financiam esse projeto. Dito isso, a gente viram, elas estão conversando sobre o projeto, a Mary fala que ela tinha um código da Irmandade que mandaram pra ela, só que ela perdeu, ela não sabe onde é que ele tá e tudo mais.
e ela fala que teve uma visão de algo mudou e precisavam chamar o Flint, que ele teria que fazer parte dessa missão. Dito isso, a gente vai voltar pela visão do Flint, que ele fica, meu Deus, catatônico, ela caiu ali, assim, meu Deus, a bicha caiu aqui na minha frente, eu fiquei sem reação. Mas com isso ele apaga os vídeos, né, as câmeras de segurança, como ele tinha prometido. E a gente também vê um pouco do passado dele. O que aconteceu? Nessa empresa que ele entrou há uns 8 anos atrás, ele entrou junto com uma colega de trabalho dele, chamado um colega que virou amigo, né, chamado Barry, que no caso eles estavam conversando lá dentro. Nessa empresa eles fazem muitas coisas, tipo, desde armas, desde coisas de tecnologia, desde experimentos biológicos e tudo mais. A gente vê também o pensamento do Flint sobre... Antes dele entrar nessa empresa, que aconteceu uma coisa que atormenta ele até hoje, de um amigo dele, saiu com um amigo, esse amigo tava bêbado, ele sabia que esse amigo dele tava bêbado e por isso ele não impediu ele de sair com o carro e ele ter causado um acidente onde esse amigo morreu, mas os pais de uma garotinha. Ou seja, ele se sentiu culpado e manda dinheiro todo mês pra menina pra ela poder sobreviver, porque ele tem culpa disso. Mas a gente vê um pouco também sobre a relação dele com esse Barry, que é o colega de trabalho dele, de como eles entraram. Eles dois foram os únicos selecionados de todos os outros concorrentes que tinham, porque eram literalmente a pergunta: o que é um cachorro? Qual som o cachorro faz? E como imita esse som. Só que eles foram mais sagazes e fizeram mais perguntas de tipo: esse cachorro é desse planeta? Qual que é a cor do cachorro? Qual é que é a raça do cachorro? Aí eles ganharam esse emprego porque eles se destacaram quanto a isso. Eles têm acesso até o nível 5, que no caso o nível 6 é tipo o topzão, que é onde a Glória e os outros fazem esse tipo de serviço. Só que aí chamam ele, o Flint, né, pra ir lá pra aquela sala, lá onde tá o nível 6, que é onde tá acontecendo esses experimentos. Ele fica, meu Deus, eu não estava esperando. Mas lá a gente sabe que também lá nessa coisa onde tem esses experimentos, tem as freiras têm acesso porque o Vaticano permitiu, né? Porque é para as crianças querem serem saudáveis, para ver se esse experimento ele é adequado para as crianças estarem saudáveis, estarem vivendo muito bem. Dito isso, o Flint indo lá, ele fica catatônico, porque ele fala assim, oxe, tem crianças aqui, e a Glória pergunta se pode confiar nele. E aí a gente fica naquela tensão, ele fica, eita, o que tá acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Mas ela explica que eu posso confiar em você, eu não posso, eu dou R$1 milhão por cada criança que você tirar daqui hoje de noite. Aí ele fica, oi? Como é que é o negócio aí? Porque ela começa a contar, né, que tem essas crianças, que elas foram geneticamente modificadas pra combater os pecados e tudo mais, se ele topava, se ele não topava. Porque, pelo que parece, a Irmandade Hildegard falou que se o plano der certo, tem que destruir tudo. Destruir tudo, no caso, matar as crianças, botar fogo em tudo. Cagou também. A Irmandade falou assim, mata tudo, taca fogo em tudo, se não der certo. Mas se der certo, tem que levar as crianças pra abadia do Hildegard, da abadia da Irmandade, né, pra levar as crianças, porque se der errado, vai dar merda, vai dar qualquer coisa possível. Então, tinha que levar as crianças o mais rápido possível. Dito isso, ele já ficou com o pé atrás com isso, mas aí a Mary foi falar com ele, e ele fica olhando pra ela, assim, meio desconfiado. Ela fala, né, sobre isso, que é importante, que é o trabalho dela. Corte sim, porque começou a tocar o telefone e pra não perder o fio da meada, ela foi conversar com ele. Ainda ela fala, eu não sou uma freira, eu tô aqui porque essa é a minha missão, eu sou meio que tipo a pecadora entre eles e eu preciso ajudar essas crianças e tirar eles daqui. Ele fica, oxi, que é isso? Não tô entendendo. Mas eles dão um beijo, sim, o primeiro beijo deles, depois da tensão sexual, o livro inteiro. Eles deram um beijo e com isso, eles quase se comeram ali mesmo, mas seguraram um pouco. Entraram na sala de novo, mas ele não falou, né? Antes de continuar, ele não falou que ele aceitava. Mas aí entraram a Glória, né? Que ela tinha ido no banheiro.
com o Julius e mais alguns patrocinadores que ficaram, cadê? A gente quer resultado, cadê? Tal. Eu senti uma vibe nesse negócio de fazer experimentos com as crianças, uma vibe meio The Boys, quando os garotos vão lá na empresa e veem os experimentos que eles fazem com as crianças, para as crianças terem superpoderes, ou seja, as crianças não nasceram com poderes. Elas foram induzidas a isso. No caso, eles falam assim, cadê? O Julius e esses outros patrocinadores falam assim, cadê? Resultados, não tem. A gente quer resultado. E ela fala que são crianças que ainda não têm, e um empresário, ele fala assim, que ela prometeu pra ele poderes, tipo, de energia elétrica, de raios, fogo, esse tipo de coisa, e ele queria ver. Que só ver que elas têm uma regeneração muito rápida não é o suficiente. Aí fala assim, então vamos cortar a mão, não aí, vamos decepar, vamos fazer alguma coisa. Aí todo mundo fica meio, eita. Como é que é o negócio aí? Não, vamos cortar. Se você tá dizendo que elas regeneram muito rápido, é isso que a gente vai fazer. Mas aí, com isso, elas criam uma situação, a Glória e a Mary, de fingir que ela está em trabalho de parto e tirar todos ali da sala. E eles dizem que voltariam amanhã de tarde para ver o progresso do trabalho. Com isso, a Mary e a Glória já ficam meio assim, vixe, mano, a gente vai ter que induzir o parto. Ela fala que é perigoso, porque na visão dela, temos 7 crianças e tem o Flint e tal, mas ela induz o parto mesmo assim. E com isso, a gente tem um problema. Quando ela induzir o parto mais pra frente, tipo, o plano vai continuar, porque o Flint topou, tal, que vão levar as crianças embora. Aí a gente segue um pouco mais depois, um pouco mais de tarde. O que acontece? A Glória e a Mary conversando, falam, mano, a gente vai ter, na minha visão, 7 crianças, e tem o Flint, e ela fala assim, e eu? Né, tipo, mas eu tenho que levar você e tal. E ela fala assim, você tem certeza que você viu isso? Aí a Mary, lembrando um pouco mais da visão dela, lembra. A Glória não tava na visão dela. E ela fica, meu Deus, eu fiquei tão cega pelo meu desejo ali no elevador que eu não pensei que isso aconteceria, que a Glória não iria. Então a Glória explica pra ela que ela tem que cuidar junto com o Flint dessas crianças pra ter um lar pra elas, né? Não deixar elas serem mandadas, seja por um lado, seja por outro. Tem que ser criadas com amor, que é o que ela não teve quando ela era criança, quando o pai dela deu um tiro na mãe dela, depois se matou e ela ficou meio assim, né? E ela fala que essas crianças, elas têm habilidades sim especiais, só que elas estão bloqueadas, e que elas só vão ser desencadeadas quando conhecer os parceiros predestinados delas, que vão ajudar eles a lutar contra o mal dos pecados. E se elas não tiverem um parceiro, elas vão correr o risco de sucumbirem ao pecado contra o qual lutam. Então eles têm que ser criados com amor e tudo mais. E aí a Glória dá louca, levanta da maca enquanto a Mary não tá olhando, porque ela fica meio pensativa quanto a isso. Ela levanta e começa a tacar fogo em tudo. Eu falo assim, meu Deus, tá louca essa mulher. Você vai tirar essas crianças daqui, e é isso, vou tacar fogo em tudo, é isso, beleza, vamos lá. Aí ela começou a tacar fogo em tudo, o Flint chegou com a van pra levar as crianças. A Glória toca o alarme de incêndio, o Flint sobe lá pra cima. Ele chegou, ele vê isso aí do alarme de incêndio, sobe lá pra cima. E chegam alguns guardas e etc, mas eles ficam meio assim, mas pra ajudar as crianças a descer, pra não acontecer nada, o Flint ajuda e tal. Eles vão pro elevador, que é mais rápido. Sendo que tá pegando fogo, mas seria mais rápido. Aí todo mundo entra no elevador. Só que a Glória não entrou porque ela está atacando fogo e tudo mais. Todas as crianças estão juntas. Só que aí, no descuido do Flint, uma das crianças, no caso do desespero, sai do elevador e vai atrás da Glória. E o elevador se fecha e vai embora. E ele começa a se sentir culpado. Ou seja, ele deixou uma criança e uma mulher pra trás. E como a Mary tinha falado, na visão dela tava ela, a Mary, tava o Flint e 7 crianças. Então ela olhou pro Flint e falou assim que na visão dela era assim, então deveria continuar assim. Na hora que eles desceram lá embaixo, os seguranças já ficaram meio assim, o que tá acontecendo? A gente não tá entendendo muito. Por que vocês estão colocando essas crianças na van e tudo mais? Eles já ficam, meu Deus, é agora, a gente tem que dar um jeito. Só que aí, o segurança já fica meio par com a ideia de deixar eles embora. E a
Mary dá uma nele, pega a lança ali, taca no pescoço, sai voando, o Flint fala, meu Deus, já fica pensando, meu Deus, já começa a ficar meio catatônico, porque chegaram mais militares, né, pra não deixar eles saírem do complexo com essas crianças, mas chegando vários militares ali pra dar uns tiros e tudo mais, a Mary matou todo mundo, matou, virou, deu facada ali, e o Flint catatônico com a ideia, ela liga esse carro, vambora, pé na estrada. Depois de uns 40 minutos andando na estrada, o Flint catatônico pensando, meu Deus, que mulher maravilha. Meu Deus, a mulher é muito da hora, a mulher fez tudo pra proteger as crianças e tudo mais, enquanto não fez nada. E a Mary tá se perguntando, né, que agora ele odeia ela pelo que ela viu nele. Ele viu nela, né, dela ter feito isso e tudo mais. Só que eles não trocam assuntos e eles ficam meio se estranhando depois disso. Mas como seria longe chegar na abadia e tudo mais, eles param num motel da beira da estrada pra dormir com as crianças e tudo mais. E lá eles se resolvem. Tem o capítulo 13, que é só a cena entre eles dois dentro do banheiro. Sim, a cena de calientes, cenas picantes dentro do banheiro, sim. É só o capítulo 13 que temos isso, tá? Quem não gosta desse tipo de cena, é só pular o capítulo 13. Mas é muito bom, muito bem escrito. Mas eles se resolvem ali. E no final, eles decidem que eles vão dar um nome pra cada criança. Que eles vão ter uma vida normal, que eles não vão levar nem pra um, nem pra outro. E que vão criar essas crianças com muito amor, como os pais delas. Eles vão traçar um novo sobrenome, né? De Lazarus. Seria o sobrenome deles. E acaba desse jeito deles se propondo a ser pai dessas 7 crianças. Propor uma vida normal pra eles, dando nomes pra eles. E é isso que acontece nesse primeiro livro, que seria, tipo, antes da série principal, que no caso seria o primeiro livro pra você entender. É um livro relativamente bem curto, de 122 páginas. Dá pra você ler, se você ler direto, dá pra ler em 2 horas mais ou menos. É um livro muito bom, eu gostei bastante, eu gostei da escrita, eu gostei da tradução de cada página. Tem os seus palavrões, tem sim, mas é uma escrita muito fluida. O jeito que ele foi escrito foi muito bom, eu gostei demais. Eu gostei bastante e bastante também nas cenas. É muito bom. E eu vou deixar o link de onde comprar, que tem e-book. E tem um livro, que se não me engano, físico, que dá pra você comprar no site da editora. Eu vou deixar o link dos dois na Amazon. Cortando de novo, porque tocou o telefone novamente. Mas, enfim, eu recomendo bastante o livro. Eu gostei bastante da história, eu achei bem fluida. Acho que vocês vão gostar, porque tem a ver super-heróis. Eu achei uma vibe bem The Boys, assim, certas partes. Sim, achei. Mas eu achei muito bom e eu recomendo bastante a leitura pra vocês. Tem outros livros que com certeza eu vou ler o resto da série dos Sete Mortais pra trazer aqui no canal resenha, comentários e tudo mais. Mas é isso. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desses comentários também, da história e tudo mais. É isso. Se gostaram, curtem, comentem, compartilhem e até!